Muitas das vezes, coisas tão curiosas como outras não vêm à nossa cabeça. Nós não nos perguntamos certas coisas e outras nós nos perguntamos. Como, por exemplo, quem é a mulher que está estampada nas notas do real brasileiro? Porque, de fato, houve um vídeo circulado na internet que dizia que era uma mulher que lutou numa guerra, né? Uma mulher que lutou a favor da liberdade, né? Só que não é essa mulher. Como você vê na imagem, a mulher que está estampada na nota de R$ 50, ela usa louros. É uma deusa. E seu nome é Semíramis. A Bíblia conta que um dos filhos de Noé, aquele que riu de sua nudez, Cão, após ser amaldiçoado pelo pai por ter zombado de sua nudez quando Noé estava embriagado, teve filhos. Um deles chamava-se Cush. Ele, por sua vez, tomou por mulher Semíramis, que com ele teve um filho chamado Nimrod. Nimrod ficou biblicamente conhecido como o primeiro poderoso da terra. Foi o construtor de Babel e de sua memorável torre, em respaldo de que a humanidade jamais seria novamente estragada pelo dilúvio. Inimigo do Criador, pretendia reunir a humanidade em um só lugar, ajuntando e fazendo desobediência com a ordem divina: crescei, multiplicai e sede fecundos. Nimrod era adorado como Deus Sol. Ficou conhecido como o Rei dos Céus pela grande altura da Torre de Babel, por ele construída. Tomou então como esposa a própria mãe, Semíramis, tornando-a então a rainha do céu, já que mãe e esposa do príncipe. Em Jeremias 44 encontramos uma referência. 44, versículo 18. Mas desde que cessamos a queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Segundo alguns livros de história, Nimrod foi morto por seu tio-avô, Sem, filho de Noé, irmão de Cão. Este o esquartejou e separou seus pedaços, dando fim à sua enorme maldade e irreverência. Qualquer semelhança com Sete e Osíris não é mera coincidência. Com a morte de Nimrod, Semíramis disse ao povo da Babilônia que Nimrod não poderia voltar à vida e que ele havia subido aos céus para assumir o seu lugar de Deus Sol. Disse também que ele se faria presente na terra sob forma de uma chama, fosse vela ou lâmpada, quando usados na adoração. Aí como referência à chama da liberdade. Semíramis, um pouco tempo depois, engravidou um pai desconhecido. Ela alegou que eram os raios do deus Baal, Sol, que levou a conceber. O filho que ela deu à luz foi chamado de Tamuz. Tamuz, como seu suposto pai, tornou-se um caçador. Um dia Tamuz foi morto por um porco selvagem. Semíramis disse ao povo que Tamuz agora subiu para o seu pai Baal e que os dois estariam com os adoradores da vela ou lâmpada sagrada. Bom, neste momento você deve estar surgindo muitas dúvidas em sua cabeça, e eu vou clarear essas dúvidas com um versículo das Escrituras que estão, infelizmente, dentro da Bíblia Sagrada, as Escrituras. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso está em Efésios 6, 12. Bem, as potestades em regiões celestiais são os demônios que influenciam os falsos mestres. E é por isso que a luta não é contra outro ser humano, mas sim contra a influência
que cada ser humano recebe para tomar partido contra o reino do Criador. E como fazer isso? Então, se você está pensando que a história do nosso Messias é falsa, que a história da criação do mundo é falsa, e que você vai se tornar ateu, ou que essa família influenciou em todas as religiões do mundo, enfim, de fato influenciou, mas a história do nosso Messias é real. A história do nosso Messias é real, a história, né, da nossa criação também é real. E se você pegar as escrituras que estão dentro da Bíblia e lê-las de forma linear, sem entrar em versículos isolados, você vai perceber que o Pai, o nosso Pai, deixou um legado, ele deixou algo pra gente poder entender, porque o Pai é Espírito e importa que nós adoremos com Espírito, e ele deixou algo para nós. Então vamos prosseguir esse vídeo. Bom, em cada cultura, Nimrod tem um nome, assim como Tammuz e Semiramis, e eu vou deixar os nomes para vocês, para que vocês saibam em cada cultura. Eu só não sei especificar as culturas, mas os nomes vocês vão saber logo logo. Nimrod tem o nome de Olorum, Zeus, Osíris, Ares, Teus, Daimon, Adonis, Cronos, Crone, Orion, Enki, Nannar-Sin, Nimurda, Gilgamesh, El, Belial, Marduk, Baal, Merodach, Moloch, Malcan e José. Cada cultura é um nome. Eu creio que este último até foi colocado pelo fato de a cultura romana, a cultura católica, a cultura do Vaticano, eles terem adotado José como Nimrod, né? Vamos lá. Bom, Tammuz, Oxalá, Buda, Cupido, Eros, Apolo, Baco, Dionísio, Krishna, Horus, Juno, Júpiter, Saturno, Marte, Mitra, Kukulkan, Quetzalcoatl, Shamash, Sin, Utus, Nebo, Nabu, Damuzi, Súria, Odin, Ra, Haddad, Baal-zebub, Bel, Beuzebu e Jesus. Mais uma vez eles colocaram o nome do nosso Messias como foi adotado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Sabemos que o nome do nosso Messias é Yahushua, o nome dele no original hebreu. Bem, por último, o nome de Semiramis, né? Semiramis, conhecida como Afrodite, Ísis, Vênus, Artemis, Hebe, Hera, Gaia, Sera, Reia, Hashem, Balat, Ista, Aku, Ninhursag, Astarte, Diana, por último, Maria. Bem, as pessoas que buscam algumas informações, ou já leram, ou já se depararam, ou já estudaram sobre isso, sabem que a Igreja Católica ela foi fundada na decadência do Império Romano. Então, aquele dominador, né, o Constantino, observara todas as culturas pagãs e levara essas culturas pagãs para o catolicismo. Católico significa universal, ou seja, todas as culturas num local só, que foi isso que foi feito. Mas isso foi feito para adorar tão somente os deuses deles. As pessoas estavam se convertendo à verdadeira religião, ao verdadeiro Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus de fato. Elas estavam se convertendo. Só que apareceram personas, homens que, como disse nosso Messias na Bíblia, homens violentos tomam a força ao reino dos céus. E esses homens apareceram novamente.
né? Você vê que a Bíblia é cheia, a Bíblia, as escrituras que estão dentro da Bíblia são cheias de profecias, coisas que estão acontecendo, que já aconteceram, que vão acontecer. Está acontecendo, gente. Tomaram o reino de Deus e colocaram um monte de porcaria. Desculpe a expressão, né? E quando se fala em Império Romano, as pessoas se lembram de Mitra, Deus Sol Invicto, que era o deus de Constantino. Constantino não virou, não se converteu ao cristianismo, coisa nenhuma. Ele criou o cristianismo baseando-se no culto a Mitra. Então, na hora de nós pensarmos sobre todas essas coisas, vamos estudar mais um pouco para saber da onde saíram todas essas culturas. Bom, para finalização desse vídeo, deixo uma pergunta que eu também gostaria de saber. Por que esses homens adoram essa deusa? Por que esses homens veneram tanto essa mulher? Da onde saiu, nós já sabemos. Agora, por que os poderosos, os homens de hoje, veneram tanto Semíramis?